pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira aqui do Instagram. E hoje, com mais uma live da nossa série Gestão do Comportamento Infantil, nossa quinta live desse tema, que é um tema muito importante, um tema que vai com certeza ajudar você, mãe de TDAH, a lidar melhor com seu filho no dia a dia. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui às 19 horas para conversar sobre um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, a gente vai dar continuidade à live que nós começamos no sábado. Hoje a gente vai ter a segunda parte da live, onde a gente vai falar sobre as funções do comportamento. A gente vai abordar hoje as duas últimas funções e vamos também aprender como identificar essas funções e também como a gente faz para não reforçar esses comportamentos inadequados da criança no dia a dia. Porque muitas vezes a gente, sem querer, a gente acaba reforçando esses comportamentos, E, enfim, a criança, ao invés de diminuir a frequência daqueles comportamentos que a gente não deseja, a criança acaba repetindo esses comportamentos e a gente se desgasta, Enfim, e a nossa intenção aqui nessa série de lives, Gestão do Comportamento Infantil, é te ajudar a identificar esses comportamentos, a analisar esses comportamentos e conseguir agir de uma forma mais assertiva, tanto para diminuir comportamentos inadequados, quanto para aumentar aqueles comportamentos que a gente deseja que a criança, tenha. Então, hoje nós vamos para a nossa quinta live do tema, da nossa série Gestão do Comportamento. Nós já falamos sobre o comportamento TDAH, já falamos sobre análise funcional do comportamento, como que a gente faz para analisar o comportamento num contexto mais amplo, porque cada comportamento ele tem um contexto diferente, Então, criança chorar, criança fazer birra, é um comportamento que existem, mas que podem ter gatilhos, desencadeadores diferentes e também podem ter elementos mantenedores, reforçadores desse comportamento também diferentes. Então a gente precisa aprender a fazer essa análise funcional completa do comportamento. Nós aprendemos isso na nossa segunda live da série Gestão do Comportamento. E depois nós entramos, nas funções do comportamento. Nós aprendemos que cada comportamento ele tem uma função. Nós temos em torno de 5 funções e dependendo da função, a gente vai agir de uma forma estratégica, uma forma específica, tá? Muitas vezes nós reforçamos o comportamento inadequado da criança sem querer. E nós aprendemos aqui na nossa terceira live, como fazer para identificar a função do comportamento para que a gente então possa agir de uma forma mais assertiva, ok? E o sábado, agora passado, nós tivemos a nossa quarta live, que foi falando sobre duas dessas funções. A gente falou sobre comportamento inadequado quando a criança tem a intenção, quando tem a função de obter um objeto. E também falamos sobre comportamento inadequado quando a criança tem a intenção, a função, o comportamento tem a função de evitar ou adiar uma demanda, adiar uma tarefa ou uma situação. Então, o que eu ensinei na live de sábado, que está gravada aqui no Instagram, está gravada no canal do YouTube, Juliana Deodato. Eu ensinei a você a analisar o comportamento, a identificar a função, dessas duas funções que a gente falou semana passada, de obter objeto e evitar ou adiar uma demanda, e como você não pode agir para que você não reforce o comportamento inadequado do seu filho. Então a gente falou isso no sábado, que foi a nossa quarta live, e hoje, na quinta live da nossa série Gestão do Comportamento Infantil, nós vamos dar continuidade falando sobre as outras duas funções do comportamento, que é obter atenção e ter controle, tá? A gente vai falar sobre essas outras duas funções. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, eu quero mostrar para vocês.
Nós vamos falar sobre essas duas funções. Vou ensinar você como identificar, como você faz para saber se o comportamento do seu filho está dentro dessas duas funções e como você pode agir, aliás, como você não deve agir para que você não reforce o comportamento inadequado do seu filho, tá bom? Seja muito bem-vindo, boa noite, Gladys, Sheila, Carol, muito boa noite para vocês. Se você perdeu alguma live da nossa série, não tem problema, depois você vai aqui ou no IGTV aqui do Instagram ou lá no meu canal do YouTube. Eu gosto mais de assistir no YouTube, porque no YouTube a gente consegue parar, né, dar pause, voltar, adiantar, botar na velocidade 2, 1,5. Então eu acho que é mais interessante assistir lá. Então você pode assistir lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Todas as minhas lives estão salvas lá. A gente tem quase em torno de 150 lives, todas salvas no YouTube, e essas últimas, né, da série Gestão do Comportamento também estão lá para você poder assistir, né? Porque hoje nós vamos fechar a quinta live. A gente ainda vai ter mais uma ou duas, eu não tenho certeza, mas pelo menos mais uma live. Então, vamos botar aí 6. E essas 6 lives, elas compõem uma série. E é uma série sequenciada mesmo. Eu organizei os temas justamente para uma dar sequência para outra. Você aprende um pouquinho aqui na primeira, depois você avança um pouquinho na segunda e assim até a última live, tá? Então não deixa de assistir a série toda, porque vai te ajudar a analisar, entender e atuar de uma forma mais assertiva nos comportamentos inadequados do seu filho, tá bom? Boa noite, pessoal. Vamos começar, né? Hoje eu não posso me estender muito, então eu não vou perder tempo aqui, já vou começar, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho e eu não tenho como deixar de participar, mas também não quis adiar a live, quis vir aqui, porque semana passada a gente já não conseguiu fazer quarta-feira, né? E quarta-feira é o nosso dia, a gente tem esse dia aqui, esse horário marcado toda semana, então eu não quis furar com vocês, né? Porque eu acho que quando a gente perde, né, a frequência ali, né, a data certinha, a gente acaba ficando meio inconsistente, as pessoas acabam se dispersando. Quando a gente tem toda semana, todo mundo já sabe que tem, então todo mundo já tá gravadinho na cabeça que quarta-feira, 19 horas, a gente tá aqui. E hoje a gente tá aqui novamente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, a imagem, né, de um passo a passo que a gente trabalha na hora de fazer uma intervenção num comportamento inadequado de uma criança. É esse passo a passo que a gente utiliza com os pais para intervir nesse comportamento inadequado, ok? Já mostrei esse passo a passo na live passada, na live retrasada, mas eu vou mostrar novamente para vocês, porque tem pessoas que estão, né, chegando agora aqui, e também para a gente relembrar, né, retomar por que a gente está falando sobre essas funções, né, e sobre a questão de não reforçar os comportamentos, tá bom? Deixa eu virar aqui só um minutinho, vou virar aqui meu celular. Vamos lá. Então, olha só. Esse passo a passo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tirei. Esse passo a passo aqui é o que a gente está trabalhando, tá? Nós estamos trabalhando agora, né, nessas lives, a identificação da função, que eu vou ensinar para vocês hoje mais 2 funções. A gente analisou 2 sábado e vamos analisar mais 2 hoje. Então, identificar a função do comportamento é a primeira coisa, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o comportamento da criança, analisa o comportamento da criança, descrevendo todo o comportamento e o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tá? E a partir dessa análise, a gente então vai para o passo a passo. O primeiro passo, identificar a função do comportamento, que a gente está aprendendo agora. E o segundo passo é não reforçar o comportamento. Por que a gente tem esse segundo passo, que também a gente vai falar hoje? Porque muitas vezes a gente acaba, diante de um comportamento inadequado da criança, que a gente quer que a criança deixe de ter, a gente acaba reforçando esse comportamento. E quando a gente reforça um comportamento, a tendência é esse comportamento aumentar a frequência. A tendência é ele se repetir em outras situações, em outros momentos. Então,
nós precisamos saber identificar a função, porque a partir da função é que a gente sabe se estamos ou não reforçando esse comportamento, tá? Depois, que é a nossa live da semana que vem, nós vamos identificar comportamentos alternativos e ensinar esses comportamentos à criança. Então, quando a gente fala de um comportamento inadequado, a gente não começa logo por aqui. Preciso ensinar o que a criança tem que fazer. Não. Primeiro eu tenho que analisar todo o comportamento, porque o mesmo comportamento pode ter vários gatilhos, podem ter vários desencadeadores, né? Exemplo, deixa eu virar aqui para falar com vocês. Exemplo, eu posso ter um comportamento de birra, e essa birra ter uma função de obter um objeto. Essa birra pode ter a função de obter atenção. Essa birra pode ter a função de obter controle. Essa birra pode ter uma função, por exemplo, de adiar ou evitar uma tarefa ou uma demanda. Então, dependendo da função dessa birra, eu vou agir de uma forma específica, ok? Então, não existe uma regra de como eu vou agir em todas essas situações. Cada função tem uma estratégia específica, tá? Por isso que a gente tem esse passo a passo, por isso que a gente precisa analisar o comportamento da criança e, primeiro, identificar qual é a função, depois, ter uma atitude de não reforçar esse comportamento. Aí sim a gente vai ensinar os comportamentos alternativos para a criança, tá? Então a gente tá trabalhando nesse fluxograma aqui. Estamos nessa live de hoje, né? Ainda no primeiro e segundo passo. E semana que vem a gente vai entrar no terceiro e quarto passo. Ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, colocar o meu celularzinho aqui de novo. Opa, peraí. Tô meio enrolada. Voltei. Eu vou ligar aqui o ventilador. Se o barulho estiver atrapalhando o som, vocês podem me avisar que eu diminuo aqui ou desligo, tá bom? Vou deixar a critério de vocês me falarem se tá tudo certinho ou não, tá? Vamos lá. Se estiver atrapalhando o barulho do ventilador, vocês me avisam, tá bom? Então, nós já falamos, né, de duas funções na semana passada, no sábado. Falamos sobre como identificar a função de obtenção de objeto e como a gente não deve agir para que a gente não reforce o comportamento. E falamos sobre fuga ou esquiva, né? Fuga ou esquiva ou adiamento de uma tarefa. Então, nós falamos dessas duas funções. E hoje a gente vai falar de obter atenção e controle, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Então, quando que um comportamento tem a função de obter atenção? Quando a criança se comporta de uma maneira onde ela deseja, né, onde ela quer conseguir a atenção ou ver uma reação na outra pessoa. Então, a criança, ela quer ser vista, né? Ela quer ser olhada. Então, a atenção aqui nem sempre vai ser para a criança aquela atenção positiva. Porque muitas vezes a criança, quando ela deseja atenção, ela não sabe como pedir isso. E aí, muitas vezes, ela vai buscar uma atenção, nem que seja a atenção negativa. Porque a atenção, independente de ser positiva ou negativa, ela é extremamente reforçadora de comportamento, ok? Então, qual é a intenção da criança? Qual é a função desse comportamento quando ela está buscando atenção? Ela quer ser vista, tá? Ela quer que você olhe para ela quer ver a sua reação diante daquele comportamento, ok? E aí, como que a gente faz para identificar esse comportamento? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Como que a gente faz para identificar esse comportamento? A gente vai observar a criança, né? E que geralmente essa função de atenção, a criança acaba chorando, batendo, gritando.
ela faz birra e olha para a pessoa. Então ela sempre vai buscar o olhar, né? Olhar para a pessoa que ela quer buscar a atenção. Por quê? Porque ela olha para ver se a pessoa está reagindo ao comportamento dela. Ok? Então, identificar a função de atenção no comportamento é verificar se a criança está buscando observar se você está vendo ela, se você está olhando para ela, se você está reagindo ao comportamento dela. Então é isso que a criança tem de intenção quando ela tem esse tipo de comportamento, tá? E como que a gente faz para testar esse comportamento, para saber se realmente é um comportamento de atenção? Quando ela começar a chorar, a bater, a gritar, né, a fazer birra, quando ela começar com esse comportamento, você sai de perto. Se você sair de perto, mudar de ambiente e a criança vier atrás, for atrás, né, de você, chorando e entrando na sua frente, porque ela quer ser vista por você, ela quer que você veja que ela está chorando, provavelmente a função é de obter atenção. Ok? Por quê? Porque ela começou a ter o comportamento inadequado para chamar a sua atenção. Você não deu atenção e saiu, ela vai até você para mostrar o comportamento para você, para que você reaja ao comportamento dela. Ok? Ou então, uma outra forma de você testar, né, se o comportamento da criança é de obter atenção, é se quando você dá atenção para a criança, o comportamento para. Ou se você não dá atenção, continua fazendo o que você está fazendo, se o comportamento piora. Ok? Uma outra forma também de você testar isso é você observar se a criança faz aquele comportamento e olha para você. Tipo, ela faz a birra e fica te olhando. Ela faz a birra e fica te olhando, buscando observar em você se você está olhando para ela, se você está reagindo ao comportamento dela. Então são formas que a gente encontra, né, de testar e identificar se aquele comportamento é de obter atenção, ok? E aí, como que a gente faz para não reforçar esse comportamento? Se a função é obter atenção e ela está tendo um comportamento inadequado para obter atenção, se a gente dá atenção, a gente está fazendo o quê? Reforçando o comportamento. Então, diante de um comportamento onde a função é obter a atenção, nós não podemos dar atenção, ok? E aí, gente, é muito importante eu frisar o seguinte: muitas vezes nós interpretamos o comportamento da criança como querendo chamar atenção. Ah, ela fica querendo chamar atenção o tempo todo e não sei o que. Gente, não é pra gente interpretar de uma forma rasa, tá? De uma forma assim, simples. A gente precisa fazer a análise. Eu tô ensinando vocês como vocês fazem essa análise para que vocês possam identificar a função de forma correta, tá? Porque muitas vezes a gente acha que a criança está tendo um comportamento para chamar atenção e às vezes não é, ok? Então a gente precisa saber fazer e eu estou ensinando uma forma de vocês conseguirem identificar essas funções, tá? Então como que a gente faz para não dar atenção, não reforçar esse comportamento? A gente não olha, o contato visual é uma atenção extremamente reforçadora para a criança. Então, se ela está tendo um comportamento inadequado, porque com a função de te chamar a atenção, você deve evitar olhar, né, fazer contato visual com a criança. Virar o rosto, porque às vezes você não vai conseguir sair do ambiente, né? Deixar a criança ali na sala e ir para a cozinha, por exemplo. Talvez você vai ter que ficar ali naquele ambiente, mas você vira o rosto. Então, se ela está aqui, você está sentada aqui, ela está na sua frente, né, fazendo birra, você vira de lado e olha para o outro lado. E você vai perceber claramente que se a função realmente for de atenção, a criança vai sair da onde ela está e vai lá pro lugar que você virou. Porque ela quer a sua atenção. Então, não olhar, né, não fazer contato visual, virar o rosto, né? Às vezes a criança está tendo um comportamento, né, de se bater ou então de quebrar alguma coisa. Você pode
agir naquele momento, mas sem fazer contato visual, sem ficar falando muito com a criança, simplesmente você vai dar o comando: bater, não. Né? Principalmente quando a criança já é, né, é criança menorzinha. Então você vai dar o comando para ela. Segura, né? Pega a mão, você segura, né? A criança, né? Vamos dizer que ela tá batendo em você. Você segura a mão dela, segura as mãozinhas dela e você não faz contato visual. Você olha como se estivesse olhando pro lado, sabe? Porque o contato visual é atenção. Ok? Contato visual é atenção. Então, se ela tá se batendo, tá batendo em você, você segura a mão dela, olha pro lado e só dá o comando: não pode bater, ou bater não. E segura ali por 30 segundos e solta. E você vai falar, gente, a ideia é que você fale com a voz mais neutra possível, tá? Por quê? Porque quando a criança quer obter a sua atenção, o que ela faz? Ela quer ser vista por você e ela quer ver a sua reação diante do comportamento dela. Então, se você faz contato visual, se você começa a falar muito com a criança, brigar muito com a criança, chamar muita atenção dela, se você começa a demonstrar na sua voz irritabilidade, né, raiva ou qualquer outra coisa, você está reagindo ao comportamento dela. E aí a criança ganhou a atenção, mesmo que tenha sido uma atenção negativa. Então, a atenção, independente de ser positiva ou negativa, ela é reforçadora para a criança, ok? Então, se ela estiver se batendo, se ela estiver batendo em você, você segura a mãozinha dela devagar, não é para apertar, não é para machucar, nada disso. Segura a mão dela, não olha no olho, vira um pouquinho o rosto, tá? E fala para ela: não pode bater. E segura a mãozinha dela ali por uns 20, 30 segundos e solta. Ela foi te bater de novo, você faz novamente o mesmo movimento. É um movimento repetitivo, gente. Segura novamente a mãozinha dela, o bracinho, né? Cuidado para não machucar. Segura. Sem contato visual, você dá o comando novamente. Segura ali por uns 20, 30 segundos e solta. E continua sem contato visual. Quando ela parar, aí sim, ela parou de bater, parou do comportamento, aí você pode voltar a dar atenção para ela. Mas enquanto ela estiver naquele comportamento, você tem que manter, né, uma ação de não reforçar esse comportamento, ok? Não é uma coisa simples de fazer, porque ali muitas vezes a gente já tá, né, com a emoção à flor da pele, a gente já tá chateado com a criança. Por isso que é importante a gente parar um dia, sem estar no calor da situação, a gente pensa sobre esses comportamentos. Então, assim, a minha filha tem muitos comportamentos assim, e na hora eu perco a cabeça, então eu vou lá, vou me preparar para lidar com esse comportamento. Eu me preparo antes do comportamento acontecer, não é na hora. Porque na hora, a emoção toma conta da gente, muitas vezes a gente também age de forma inadequada, assim como a criança. Quando a gente se prepara antes, a tendência, né, é a gente conseguir ter um comportamento mais adequado na hora de agir estrategicamente para corrigir um comportamento inadequado e não reagir emocionalmente ao comportamento da criança. Reagir emocionalmente a um comportamento inadequado da criança é tudo que a criança quer quando ela tem a função de obter atenção. Ok? Até aí tudo bem? Deu para compreender como a gente faz para identificar a função de obter atenção e como a gente faz para não reforçar esse comportamento? Se vocês puderem colocar aí para mim se tá tudo ok, para a gente poder passar pro segundo. Vou aguardar, que eu sei que tá dando um delayzinho. Eu vou aguardar vocês colocarem aí. Ó. Oi, Bruna! Seja bem-vinda. Maia. Bruna de Maia. Fuga esquiva, questões sexuais. Peraí.
colocar aqui a de controle, tá? Oi, eu tenho que conversar contigo depois. Depois eu vou te mandar uma mensagenzinha, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Então, gente, só para reforçar, tá? Nós estamos falando sobre as funções do comportamento. Nós já falamos de duas funções, que é obter objeto e fugir ou adiar uma tarefa, que nós falamos no sábado passado. Então a live está gravada aqui no Instagram, que foi a primeira parte dessa live, ok? Está gravada aqui no meu canal do YouTube. Agora, hoje nós estamos falando das outras duas funções. Já falamos sobre a primeira, que é obter atenção, e agora a gente vai falar sobre obter controle, que é um comportamento que pode estar presente no TDAH, sim, mas é um comportamento bem comum em crianças que têm TOD, que é o transtorno positivo desafiador, tá? Pode estar presente no TDAH também, em qualquer criança, tá? Mas é bem comum em crianças que têm TOD, tá bom? Então, vamos lá. Mas não quer dizer que ele só apareça quem tem transtorno, não. Crianças que não têm transtorno também. Então, vamos lá. A função do comportamento de obter controle, tá? A criança, ela vai querer garantir que as coisas saiam do jeito dela. E ela vai tentar obrigar as pessoas a fazer o que ela quer. E não fazer o que ela não quer. Então, assim, e a não fazer o que ela não quer. Então, olha só. Obter controle é quando a função do comportamento é controlar a situação. Então, qual é a intenção da criança quando ela tem esse comportamento? A intenção dela é garantir que as coisas saiam do jeito dela, do jeito que ela quer. Então, ela vai tentar obrigar as pessoas, fazer as pessoas agirem como ela quer ou então não fazer aquilo que ela não quer que elas façam. Ok? Ela quer que as pessoas façam o que ela quer ou não façam aquilo que ela não quer. Ok? Esse é um comportamento onde muitas vezes os pais se sentem desafiados. Sabe quando a criança tem um comportamento que você sente que ela está disputando poder com você, como se você tivesse uma queda de braço com a criança? É geralmente esse comportamento de controle, tá? Como que a gente faz para identificar? A criança, ela vai estar ali tentando, né, controlar o seu comportamento, ok? Então, deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Peraí. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai tentar controlar o seu objeto seu comportamento, não necessariamente para obter alguma coisa, mas para que as coisas saiam do jeito dela. Então não é um objeto que ela quer o objeto do jeito que ela quer, ok? Não é que ela não queira que ela não queira determinada situação, ela só não quer do jeito que seja diferente do que ela pensa. Então esse tipo de comportamento é um comportamento que aparece muito em famílias onde as regras elas são inconsistentes. O que são regras inconsistentes? São regras onde hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Onde a regra hoje tem uma punição ou tem uma consequência e amanhã não tem. Né? Então, essa inconsistência na aplicação das regras, na cobrança das regras, muitas vezes acabam gerando, né, um comportamento na criança de controle. Por quê? Porque se as regras não são consistentes, uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, uma hora aquilo tem uma consequência, outra hora não tem, a criança ela vai aprendendo ao tempo todo tentar criar a situação para que as coisas saiam do jeito que ela quer. Não é só fazer o que ela quer, mas fazer o que ela quer do jeito que ela quer. Ok? É uma função bem difícil da gente lidar, porque quando a criança tem muito forte esse tipo de comportamento, a gente vai precisar mudar esse comportamento aos poucos, tá? Principalmente se ela tiver o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que, como eu falei, é um transtorno onde aparece muito essa função. Então, se ela tiver o TOD, a gente vai trabalhar bem
de uma forma bem paulatina, sabe? No passo a passo ali, gradativa com a criança, para mostrando para ela que as regras elas têm consistência sim. Então a gente precisa reestruturar toda essa parte de regras, as consequências, e a gente vai precisar fazer muitas vezes uma negociação ali, uns combinados com a criança, para que a gente consiga cooperação dessa criança na mudança de comportamento, tá? Então, como é que a gente faz para identificar se é uma função de controle? Não é tão simples quanto as demais, né? As outras a gente até consegue com uma certa facilidade. Essa, eu sempre pergunto para a família, como que você se sente quando a criança está tendo esse tipo de comportamento? Porque muitas vezes as mães, elas não se sentem desrespeitadas, elas se sentem desafiadas, elas sentem como se o filho estivesse realmente disputando poder com ela, tá? A gente faz o seguinte para testar. A criança quer que aquilo aconteça. A gente faz do jeito que ela quer. Se a gente fizer do jeito que ela quer e funcionou, ela parou de ter aquele comportamento inadequado, é porque ela queria que você garantir, né, obrigar você a fazer do jeito dela. Ou então, a gente não faz do jeito que ela quer, porque às vezes ela quer assim, ela quer colocar o objeto, sei lá, ela quer colocar o objeto aqui. Se você coloca aqui, ela tem um ataque. E aí, se você não coloca onde ela quer, e ela tem aquele ataque, o comportamento dela piora, provavelmente é de obtenção de controle. Porque não é que ela está querendo o objeto. Não é obtenção de objeto. Porque se fosse obtenção de objeto, você daria o objeto para ela, né? E ela ficaria bem. Não é só ter o objeto, mas é ter o objeto do jeito que eu quero. Tá? Então, a gente testa assim, fazendo do jeito que ela quer para ver se o comportamento para, ou não fazendo do jeito que ela quer para ver se o comportamento piora. E se piora, porque provavelmente é, né, a função de comportamento de controle. Deixa eu abrir aqui para a gente continuar. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz então? Já identificamos o comportamento, já identificamos que é a função de controle. Como que a gente faz para não reforçar esse comportamento? Para que a gente não reforce, né, esse comportamento de controle na criança. A gente vai, como eu falei, é o comportamento que é um pouquinho mais complexo da gente poder trabalhar, tá? Porque a gente vai ter que trabalhar de forma gradativa, planejada, gradativa. Não adianta a gente ir lá peitar, né, e disputar poder com ela, principalmente se ela tiver TOD, porque quanto mais disputa de poder, mais ela vai disputar com você. Você vai cansar, vai desistir, vai perder o controle e ela vai estar ali disputando com você na boa, ok? Então, a gente precisa dessensibilizar. O que é dessensibilizar? Mudando essa função, esse comportamento aos poucos, fazendo pequenas mudanças gradativas e consistentes, ok? Então, como que a gente faz? A gente vai variando aos poucos. Então, a gente faz um pouco do jeito dela e aí a gente vai e faz do nosso jeito. A gente faz um pouco do jeito dela e faz do nosso jeito. A gente vai fazendo um combinado, um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, até que você vai ampliando a forma como você vai colocar as situações. Então, a gente começa no, mais ou menos, né, no 50-50, né, meu jeito, seu jeito. Então, eu abro mão de uma parte, você abre mão de outra, depois a gente vai aumentando o nosso e diminuindo o da criança. Tá? Mas isso é gradativo, não adianta você querer fazer de uma vez só, tá bom? Ó, uma forma que eu encontro, que eu faço muito no consultório com meus pacientes, né, que tem TOD, que se recusam, muitos deles se recusam a fazer, né, a participar das atividades que eu levo, né, propostas, né, que a gente leva pro consultório, não quer fazer, só quer jogar o mesmo jogo, só quer jogar aquilo que ele gosta, só quer jogar o que ele ganha, né? Então, como que eu vou ter adesão, né, do meu paciente com TOD se o comportamento dele está o tempo todo querendo que eu faça do jeito dele e não
do meu jeito. Então, o que eu faço com o meu paciente? No início, eu faço um combinado do tipo, eu trago uma proposta e você traz uma proposta. Então, eu escolho uma atividade, um jogo, e você, depois que a gente faz o nosso, você escolhe um. Então, eu começo de 1 para 1. Então, eu escolho, você escolhe. Porque aí eu estou negociando com ele e variando aos poucos. Então, ele vai ceder um pouco para mim, eu cedo um pouco para ele. E a gente está ali no nosso combinado. Ok? Aí, conforme a coisa vai andando e, né, ele vai aderindo ali, eu vou aumentando. Passou um tempo, eu aumento. Olha, agora eu vou escolher. Eu vou escolher 2 atividades e você vai escolher uma. Eu vou trazer 2 propostas e você vai escolher uma no final. E aí eu trago 2, depois ele escolhe uma. E aí, se for o caso, eu trago mais 2 e ele escolhe uma. Depois de um tempo, eu aumentei a tolerância dele a executar coisas que não são do jeito que ele quer. Eu vou aumentando para 3, né? 3 atividades. Ó, eu vou trazer 3 propostas e no final, geralmente, né, no atendimento a gente não passa dessa quantidade, né? Então, eu trago ali, a gente vai fazer primeiro toda a proposta de intervenção que eu trouxe e no final a gente vai ter ali um tempinho onde você vai poder escolher um jogo, enfim, conversar ou fazer algo do seu interesse, ok? Que é algo que você vai escolher. Então, essa variação gradativa, nessa mudança gradativa e consistente, porque toda sessão eu mantenho o mesmo combinado com ele, né? E depois eu vou gradativamente ampliando isso, é que vai fazendo ele aumentar a tolerância a que as coisas não saiam do jeito dele. E aí depois eu consigo, né, uma adesão maior no tratamento. Entende? Então, em casa, a gente também faz isso. Só que a gente faz isso de uma forma, né, específica ali daquela família, daquela casa, porque nem tudo a gente vai conseguir combinar com a criança. Existem regras dentro da casa, existem regras que são inegociáveis e existem combinados que são flexíveis. Tem coisas que são combinados, tem coisas que são regras. O grande problema é quando a família confunde isso e pega uma coisa que deveria ser uma regra, que é indiscutível, que é inegociável, e transforma no combinado. E aí a criança acaba assumindo um poder que ela não tem maturidade, né? E que não deveria assumir naquele momento. Então, existem regras e existem combinados. Os combinados geralmente são mais flexíveis, né? E tem um ganha-ganha. O combinado, geralmente, eu ganho e o outro ganha. Eu cedo e o outro cede. Combinado onde só um ganha e o outro tem que obedecer, não é combinado, é regra. Regra é algo que eu determino para que o outro execute. Combinado é algo que eu vou ceder um pouquinho, o outro vai ceder um pouquinho e nós dois vamos ganhar alguma coisa com isso. Ok? Então, existem combinados, né, dentro dessa intervenção que nós vamos poder fazer com a criança, e aí é um planejamento onde a gente vai ceder um pouquinho, mas a gente vai trazer também uma proposta de mudança, tá? Então, quando eu falo ceder um pouquinho, pessoal, não estou falando de fazer barganha com a criança, tá? Nem chantagem, aquela coisa, faz o dever de casa que eu deixo você fazer. Não é isso, não é esse tipo de coisa, tá? É um combinado que a gente vai fazer, onde a criança vai ter um momento onde ela vai poder expressar ali a sua vontade, mas vão ter momentos onde ela também vai precisar cumprir algumas regras, né? E alguns combinados que vão ser feitos, tá bom? A gente não reforça o comportamento de controle quando a gente tem isso em mente, né? De que a gente não pode ceder 100%, mas também não adianta a gente ir lá e peitar, né? E impor a nossa vontade com autoritarismo. Também não vai resolver, ok? Então a gente vai sempre um passo para frente, um para trás, um para frente, para trás, junto com a criança. Porque muitas vezes eu observo as famílias, principalmente de famílias que têm crianças com TOD, né?
que a família dá um passo para frente e um para trás, mas a criança só dá para frente. E isso não é combinado. Combinado é quando os dois, né, é como se fosse uma dança. Eu dou um passo para frente, você dá para trás. Daqui a pouco eu dou um para trás e você dá para frente. Isso é um combinado. Eu cedo, você cede e a gente vai tendo também benefícios mútuos, né? Ok, pessoal? Como que foi aí? Tá tudo bem? Conseguiram compreender essa função? É uma função mais complexa da gente identificar, mas também de intervir. Mas a nossa consistência, como eu falei, é mudanças gradativas e pequenas mudanças gradativas e consistentes. Consistência é a palavra-chave. Uma família onde as regras, né, e as consequências das regras são inconsistentes, abre brecha para o desenvolvimento de comportamentos de controle, ok? E um comportamento de controle é quando a criança ou adolescente, né, tem um comportamento onde ela quer impor a vontade dela para que as coisas sejam feitas do jeito que ela quer, ok? Tudo bem? Semana que vem, quarta-feira, nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH aqui às 19 horas. Vamos continuar na nossa série sobre gestão do comportamento infantil. Se você perdeu alguma delas, essa já é a nossa 5ª live sobre esse tema. Então volta lá no IGTV do Instagram ou no YouTube, assista as outras lives, porque cada live é uma sequência da outra, tá? E cada live eu te ensino um pouquinho mais como você pode trabalhar, né, lidar com esses comportamentos inadequados do seu filho em casa. E na semana que vem nós vamos então entrar na 3ª e 4ª etapas, onde a gente vai trabalhar com a identificação e o ensino dos comportamentos adequados. Como que a gente faz para aumentar? A gente até hoje falou como a gente faz para diminuir os comportamentos inadequados. E agora, na semana que vem, a gente vai aprender a aumentar os comportamentos adequados do seu filho, tá bom? Um beijo para todos vocês. Vou ter que encerrar aqui rapidinho, porque eu tenho um compromisso agora. Mas quarta-feira a gente se vê aqui novamente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!